Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha lentamente sobre Arlington, lançando um brilho dourado sobre os prédios e ruas da cidade. Os transeuntes circulavam sem pressa, alguns com pressa de chegar em casa, outros aproveitando os últimos raios de sol. Nessa atmosfera comum, uma cena estava prestes a se desenrolar, capaz de virar um dia inteiro de cabeça para baixo e ensinar uma lição memorável. Marcus Johnson, um Navy SEAL condecorado por sua coragem em combate, caminhava confiante após um dia de treinamento rigoroso. Cada passo refletia a disciplina, a confiança e a maestria adquiridas ao longo de anos de missões perigosas. Mas essa aparente calma estava prestes a ser destruída por um homem cuja intolerância e arrogância eram incompreensíveis. O sargento Gregory Miller, um policial com um passado conturbado, tinha fama na cidade de ser autoritário e racista, sempre pronto para impor sua lei mesmo quando não era necessário. Ele observava Marcus há alguns instantes, irritado com sua constituição imponente e seu uniforme militar. Para Miller, a presença de um homem negro orgulhoso e disciplinado representava uma provocação que ele não podia tolerar. Quando Marcus cruzou a praça principal, Miller deu um passo à frente, levantou levemente a arma e gritou: "Ei, você! Pare imediatamente!" O tempo pareceu passar mais devagar. Os transeuntes congelaram, alguns sacando seus celulares para filmar. O coração de Marcus batia calmamente, mas sua mente analisava cada movimento, cada intenção do homem que acabará de se aproximar. Ele sabia que a situação poderia piorar num instante. Marcus levantou as mãos em sinal de calma e respondeu com voz firme, mas calma: "Sargento Miller, o que posso fazer por você?" Mas a resposta que se seguiu não foi uma explicação ou uma reprimenda, mas uma série de palavras humilhantes e gestos intimidadores. Miller, cego por seus preconceitos, começou a assediar Marcus em público, ignorando a presença de testemunhas, ignorando a lei e ignorando a dignidade humana. Esse incidente simples, que poderia ter sido trivial, se transformaria em um confronto dramático, destacando não apenas a coragem e a compostura de Marcus, mas também a lição memorável que Miller aprenderia que nunca seria esquecida. Marcus Johnson caminhava calmamente pela calçada, com sua mochila militar firmemente presa ao ombro. A luz do entardecer refletia em seu uniforme, e cada passo revelava a disciplina adquirida após anos de missões perigosas com os Navy SEALs. Os transeuntes o olhavam com respeito, reconhecendo nele a presença de um homem que havia servido ao seu país. Mas nas sombras, outro olhar o seguia com hostilidade. O sargento Gregory Miller, um policial conhecido por seu temperamento explosivo e preconceito racial, não tolerava a mera presença de Marcus. Cada passo que Marcus dava parecia, aos seus olhos, desafiar sua autoridade e sua visão de mundo limitada. De repente Miller apareceu na frente de Marcus com o braço levantado e gritou: "Ei, você! Pare imediatamente!" O tom era ameaçador, quase cruel. Os transeuntes ficaram paralisados, alguns sacando celulares para filmar a cena. Marcus, apesar da surpresa inicial, manteve a calma. Sabia que qualquer reação precipitada poderia piorar a situação. "Sargento Miller, o que posso fazer por você?" Marcus respondeu, com a voz firme, mas comedida, demonstrando total controle de suas emoções. Mas Miller não deu ouvidos. Inclinou-se para Marcus com o rosto contorcido de raiva e desprezo e começou a menosprezá-lo publicamente. Acusou-o de andar de forma suspeita, de chamar atenção e até de desrespeitar a cidade a que servia. As palavras de Miller eram carregadas de insulto, mas Marcus não reagiu. Manteve a postura ereta, o olhar firme, transmitindo uma força silenciosa que contrastava com a agressividade do policial. Os transeuntes, chocados com a atitude do policial, começaram a cochichar entre si. Alguns se aproximaram, curiosos para ver se Marcus cederia à provocação. Mas o soldado, ciente de sua força e experiência, sabia que precisava se controlar para não dar a Miller a oportunidade de humilhá-lo ainda mais. Assim começou o confronto público, assistido por uma multidão atônita, que rapidamente iria além de uma simples verificação de identidade para se tornar uma lição memorável sobre respeito, dignidade e força interior. A multidão ao redor deles aumentou. Alguns transeuntes filmavam, outros sussurravam uns com os outros, incapazes de desviar o olhar. O ar quente da noite estava carregado de tensão. Marcus Johnson permanecia imóvel, com os ombros retos e o olhar fixo, enquanto o sargento Miller se remexia, vermelho de raiva. "Você acha que pode falar comigo desse jeito?" Miller gritou, sua voz ecoando pela rua. "Você precisa se identificar imediatamente."
Marcos respirou fundo, sabendo que cada palavra que dissesse poderia determinar o resultado da situação. Sua voz era calma, mas cada sílaba carregava o peso de sua autoridade natural. Sargento, sou Marcus Johnson, Navy SEAL. Não tenho nada a esconder e não infringi nenhuma lei. Essa resposta pareceu apenas deixar Miller ainda mais irritado. Ele acreditava que um negro orgulhoso e com espírito militar não tinha o direito de demonstrar tamanha confiança em público. Tentou se aproximar de Marcos com o rosto contorcido de indignação, mas Marcos deu um passo para trás, destemido. Sua estatura imponente e autocontrole tornavam qualquer intimidação ineficaz. Os transeuntes que até então hesitavam começaram a intervir. Uma senhora idosa disse com firmeza: Sargento, pare. O senhor não tem o direito de importunar este homem. Um jovem acrescentou: Sim, olhe para ele. É um soldado. Você está indo longe demais. Miller, já à beira de uma explosão, ignorou os avisos. Cada palavra que Marcos dizia, cada olhar calmo que lhe lançava, parecia alimentar sua raiva. A situação estava se tornando crítica, a tensão era palpável, cada respiração, cada movimento amplificava a intensidade do momento. Marcos sabia que o menor movimento impulsivo de sua parte poderia ser interpretado como uma provocação, mas ele estava determinado a não se deixar intimidar. Sua estratégia era clara: manter a calma, impor respeito através do autocontrole e deixar a arrogância de Miller trabalhar contra ele. Foi nesse momento de suspense, em meio a uma multidão chocada e atenta, que o verdadeiro confronto entre arrogância e dignidade começaria. Marcos estava pronto para mostrar que a verdadeira força não reside na intimidação, mas no autocontrole e no respeito próprio. A multidão que se formara em torno de Marcos e Miller continuou a crescer. Os murmúrios se tornaram vozes mais altas, exclamações de protesto contra o comportamento do policial. Alguns transeuntes, chocados com a atitude agressiva de Miller, decidiram se aproximar e intervir. Um homem de cerca de 30 anos, vestido de terno, deu um passo à frente e disse firmemente: Sargento Miller, acalme-se. Não é assim que um oficial age. O senhor não tem o direito de tratar um veterano assim. Miller virou-se para ele, vermelho de raiva, com os olhos brilhando. Mas antes que pudesse responder, uma jovem falou: Pare de assediar esse homem. Você deveria proteger e servir, não humilhar. Cada intervenção parecia abalar Miller ligeiramente, mas seu orgulho e teimosia o mantinham em sua posição. Ele gritou ainda mais alto, tentando retomar o controle da situação: Você não tem nada a ver com isso. Eu aplico a lei. Marcos, por sua vez, permaneceu perfeitamente calmo. Observou as reações dos transeuntes e de Miller com uma compostura impressionante. Sabia que aquele era o momento crucial, cada palavra e cada gesto contariam. Não queria humilhar o policial com violência, mas sim demonstrando sua dignidade e compostura. Um murmúrio percorreu a multidão quando um adolescente pegou o celular para filmar a cena e postar ao vivo nas redes sociais. Logo, as notificações se acumularam, e o confronto entre Marcos e Miller viralizou em minutos. Miller, sentindo sua reputação e autoridade ameaçadas, começou a perder a paciência. Sua raiva, antes contida, estava se transformando em agitação visível. Marcos permaneceu imóvel, aguardando o momento exato para demonstrar que o verdadeiro poder não reside na força ou na intimidação, mas no controle e na disciplina. Os espectadores agora eram atores e testemunhas do que se tornaria uma lição memorável, não apenas para Miller, mas para todos aqueles infelizes o suficiente para acreditar que a intimidação poderia impor respeito. O sargento Miller ficou cada vez mais agitado, quase batendo a palma da mão na arma como se quisesse intimidar Marcos. Mas o Navy SEAL não se moveu um centímetro. Sua postura ereta, ombros retos e olhar firme exalavam uma autoridade natural que Miller não conseguia ignorar. Marcos deu um passo medido à frente, cada movimento precisamente calculado. Ele não pretendia intimidar com violência, mas sua mera presença impunha respeito. Os músculos de seu corpo, forjados por anos de treinamento, pareciam contar silenciosamente uma história de coragem e autocontrole. Sargento, disse Marcos com uma voz calma, mas firme, seu comportamento é inaceitável. O senhor tem uma escolha: pedir desculpas agora ou se envergonhar ainda mais diante dessas testemunhas. Os transeuntes prenderam a respiração. Alguns sussurraram: Olha só ele é impressionante. Miller, corado de raiva, deu um passo em sua direção, mas Marcos não recuou. Cada movimento de Marcos era uma demonstração silenciosa. Ele era destemido e sua dignidade estava intacta. As pessoas ao seu redor sentiam a mudança. A tensão ainda estava lá, mas agora o poder parecia estar mudando.
Miller, que acreditava ter dominado a situação através do medo, viu-se confrontado por uma força que não conseguia quebrar: o autocontrole e o respeito de Marcus. Entendeu, sargento? Acrescentou Marcus calmamente. A verdadeira força não reside na intimidação ou na violência, reside no respeito e no autocontrole. Miller sentiu pela primeira vez que sua raiva e preconceitos não tinham poder sobre aquele homem. Ele havia sido desafiado, não por uma arma ou um golpe, mas pelo simples poder da disciplina e da dignidade. Naquele exato momento, a multidão começou a aplaudir em silêncio, impressionada com a compostura de Marcus. Cada murmúrio, cada olhar de admiração era um lembrete para Miller. Ele estava prestes a aprender uma lição que jamais esqueceria. A raiva de Miller estava chegando ao auge. Cada palavra que Marcus dizia parecia empurrá-lo ainda mais fundo em sua frustração. Num acesso de impaciência, o sargento fez um gesto repentino em direção a Marcus, como se fosse agarrá-lo ou ameaçá-lo fisicamente. Mas Marcus, treinado para reagir em situações extremas, não se surpreendeu. Com um movimento fluido e perfeitamente controlado, ele prendeu o braço de Miller, guiando-o com delicadeza, mas com firmeza, para uma posição onde não pudesse mais causar danos. Sem gritos, sem golpes, apenas controle total de uma situação perigosa. Transeuntes atonitos filmaram a cena ao vivo com seus celulares. Todos puderam ver claramente que Marcus não havia recorrido à violência, mas neutralizado a ameaça com eficiência e precisão impressionantes. Miller, incapaz de se libertar, sentiu sua autoridade ruir diante dos olhos de todos. Seu rosto se contraiu de vergonha e frustração. Ele nunca havia enfrentado alguém que pudesse dominá-lo sem levantar a mão. Sargento, disse Marcus com voz calma, mas firme, isso poderia ter sido muito pior. O senhor escolheu arrogância em vez de respeito. Olhe ao seu redor. O senhor está sendo humilhado publicamente e é o único responsável. O murmúrio da multidão aumentou. Alguns aplaudiram baixinho, outros murmuraram sua admiração pelo Navy SEAL. O vídeo ao vivo já havia acumulado centenas de visualizações, e a reputação de Miller começava a ser questionada em toda a cidade. Marcus, calmo e controlado, transformou um momento potencialmente perigoso em uma demonstração de controle e dignidade. Miller acabará de aprender de forma brutal, porém memorável, que a verdadeira força não se mede pela intimidação ou autoridade, mas pelo respeito e autocontrole. A tensão na rua estava no auge. A multidão prendeu a respiração enquanto Marcus Johnson, em pé em frente a Miller, encarava o policial com uma confiança silenciosa. Os transeuntes filmavam cada momento, cientes de que estavam testemunhando uma lição rara e memorável. Marcus respirou fundo e então falou, sua voz clara ecoando por toda a rua. Sargento Miller, não é sua arma ou seu uniforme que define sua força. Não é sua patente ou título que impõe respeito. O verdadeiro poder reside na dignidade, no respeito ao próximo, independentemente de sua cor ou origem. As palavras de Marcus atingiram a multidão como um raio. Alguns assentiram em aprovação, outros murmuraram palavras de admiração. A lição era simples, mas profunda. A verdadeira autoridade é exercida com justiça e humildade, não com intimidação e ódio. Miller, humilhado e incapaz de responder, baixou a cabeça. Pela primeira vez, compreendeu o impacto total de suas ações. Cada palavra, cada gesto que pretendia humilhar Marcus agora saía pela culatra. Ele havia subestimado não apenas a força física, mas, acima de tudo, o autocontrole e a dignidade do Navy SEAL. Marcus continuou. Olhe ao seu redor. As testemunhas aqui presentes veem o que está acontecendo. Seu comportamento não reflete seu uniforme, mas sua arrogância. Você tem uma escolha. Pode aprender hoje e mudar, ou pode continuar envergonhado. A multidão irrompeu em aplausos, alguns gritando palavras de incentivo a Marcus. Vídeos postados nas redes sociais começaram a viralizar, e mensagens elogiavam sua coragem e compostura. Aquele momento em uma rua comum de Arlington se tornaria um exemplo para todos. A intimidação e o ódio são sempre mais fracos que o respeito, a disciplina e a dignidade. Marcus Johnson acabará de ensinar a Miller uma lição que ele jamais esqueceria. Enquanto Marcus permanecia calmo, com a multidão cativada por sua compostura e autoridade moral, o som de sirenes foi ouvido à distância. Os superiores de Miller haviam sido alertados por transeuntes e vídeos já disponíveis na internet. Minutos depois, vários policiais uniformizados chegaram ao local, observando a cena com seriedade. O inspetor-chefe se aproximou e lançou um olhar severo para Miller. Sargento Miller, explique-me exatamente o que está acontecendo aqui.
Miller, ainda vermelho de vergonha e raiva, gaguejou desculpas desajeitadas, tentando justificar seu comportamento. Eu pensei que ele estava agindo de forma suspeita. Mas o vídeo ao vivo, já visto por centenas de testemunhas e compartilhado nas redes sociais, mostrou claramente a cena. Cada movimento de Miller, cada palavra humilhante que ele disse a Marcus, ficou gravado na memória para a eternidade. O inspetor então voltou seu olhar para Marcus. Senhor Johnson, fomos informados da situação. Obrigado por manter a calma. Os superiores de Miller rapidamente perceberam que a reputação do sargento estava em jogo. Seu comportamento racista e abusivo havia sido exposto em público e divulgado, e não poderia ficar impune. Miller sentiu o peso de suas ações pela primeira vez. Sua arrogância ruiu diante dos olhos de seus superiores e de todas as testemunhas presentes. Marcus, sempre calmo e sereno, apenas assentiu levemente. Não precisava de mais palavras. Seu autocontrole e dignidade falavam por si, mais alto do que qualquer repreensão. A lição estava começando a ser assimilada. A verdade e o respeito sempre triunfam sobre a intimidação e o ódio. E essa lição teria consequências imediatas e irrevogáveis para Miller. Poucas horas após o incidente, a situação já havia ganhado destaque na mídia. Vídeos gravados por transeuntes circularam nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e gerando reações de raiva e indignação por toda a cidade. Miller foi imediatamente suspenso de suas funções, e uma investigação formal foi iniciada por abuso de autoridade, assédio racial e comportamento inadequado contra um veterano. Seus superiores não podiam ignorar a magnitude do escândalo. Cada gesto, cada palavra, cada evidência capturada nas ruas tornava qualquer justificativa impossível. Enquanto isso, Marcus foi elogiado por sua compostura e autocontrole. A mídia local e nacional começou a divulgar sua história, elogiando a dignidade e a coragem que ele demonstrou diante da intimidação. Veteranos, cidadãos comuns e até mesmo policiais expressaram admiração por sua forma de lidar com a situação. O clima no escritório de Miller estava pesado. Ele havia sido confrontado com sua própria arrogância e preconceitos da forma mais pública possível. O sargento percebeu que sua carreira, sua reputação e sua honra estavam agora nas mãos da justiça interna e da opinião pública. Marcus, no entanto, retornou calmamente à sua vida. Mas naquele dia ele havia enviado uma mensagem clara a todos. A verdadeira autoridade não se mede pelo medo ou ódio, mas pelo respeito, disciplina e autocontrole. A lição havia sido ensinada e permaneceria gravada na memória de todos que testemunharam aquele confronto. Após os acontecimentos na rua e a suspensão imediata, Miller se viu sozinho no silêncio de seu apartamento. Pela primeira vez em muito tempo, ele se deparou consigo mesmo, com seus preconceitos e com a magnitude de suas ações. Imagens de Marcus, calmo e seguro de si, continuavam a se repetir em sua cabeça. Cada movimento, cada palavra, cada gesto de dignidade parecia provocá-lo silenciosamente. Ele viu a cena novamente, o passo cadenciado de Marcus, seu perfeito controle corporal, sua voz firme, porém calma, ecoando pela rua. Miller sentiu uma vergonha profunda que nunca havia sentido antes. O orgulho e a arrogância equivocados que o guiaram durante toda a sua carreira ruíram diante do poder silencioso de um homem que não buscava vingança nem confronto, apenas respeito. Com o passar dos dias, Miller começou a entender uma verdade simples mas dura. Suas atitudes racistas e abuso de autoridade haviam destruído sua credibilidade e sua carreira. Se quisesse reconquistar o respeito de seus superiores, colegas e da sociedade, precisava não apenas aceitar seus erros, mas também mudar profundamente. Em seguida, ele se submeteu a um programa de treinamento obrigatório sobre justiça, respeito e autogestão. Cada sessão, cada conversa com um mentor ou psicólogo, era um lembrete de humildade e respeito. Lentamente, Miller começou a perceber que a verdadeira força não reside no medo, mas na integridade e na disciplina. O confronto com Marcus Johnson fora mais do que um incidente público, fora um espelho. Miller finalmente se viu como era e compreendeu que a mudança era a única maneira de reparar sua honra perdida. Pela primeira vez, sentiu uma motivação sincera para se tornar um homem melhor. Poucas semanas após o incidente, Marcus Johnson havia retornado à sua rotina. Mas o confronto com Miller deixou uma impressão duradoura, não apenas no policial, mas em toda a comunidade. Vídeos e artigos relatando sua compostura e dignidade continuaram a circular, inspirando dezenas de milhares de pessoas. Jovens veteranos e civis procuravam Marcus para ouvir sua experiência, aprender como manter o controle em situações tensas e enfrentar a injustiça com coragem e respeito.
Seu nome se tornou sinônimo de disciplina, força moral e coragem sem violência. Miller, por sua vez, continuou seu programa de reabilitação e treinamento. Embora seu caminho ainda fosse longo e repleto de desafios, ele começou a entender o que realmente significava servir e proteger com integridade. Ele sabia que sua carreira jamais poderia retornar ao que era antes do incidente sem uma mudança real e profunda. Marcus, no entanto, não buscava fama ou reconhecimento. Seu objetivo era simples: mostrar que o verdadeiro poder reside no autocontrole e no respeito pelos outros. Ele havia ensinado uma lição que Miller jamais esqueceria, uma lição que repercutiria nas ruas, lares e redes sociais muito depois daquele dia. Naquela rua de Arlington, este simples incidente mudou vidas. Uma lição de coragem, dignidade e respeito foi transmitida publicamente, provando que mesmo diante da intolerância e da injustiça, o autocontrole e a força moral sempre triunfam. Marcus Johnson deixou um legado que continuaria a inspirar gerações futuras.